Hoje, senhor presidente, eu vim aqui falar acerca da questão da corrupção. A razão que me traz essa tribuna no dia de hoje, certamente, ela não é uma razão agradável. Não gostaria de estar hoje aqui exatamente falando sobre esse assunto. Assusta qualquer cidadão brasileiro e quantidade de relatos descrevendo relações escusas entre empresas privadas de grande porte e autoridades brasileiras dos mais diversos graus e matizes. Parece não haver um dia sequer sem que apareça um novo nome, um novo escândalo, uma nova prova de grave corrupção que ameaça as instituições ao se espalhar por todo o setor público. É chocante, senhor presidente, constatar a atualidade do sermão do bom ladrão, do padre Antônio Vieira, pregada na Igreja de Misericórdia de Lisboa, há exatos 360 anos, diante da corte do rei D. João IV. Nele, o padre Vieira alertava que o verdadeiro ladrão não é o que rouba para comer, mas os de maior calibre, de mais alta esfera, aqueles a quem os reis recomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com forças roubam cidades e reinos. De fato, diante de tal situação, parece que o único objetivo de quem assume qualquer posto de responsabilidade é ter acesso ao orçamento público, senador Paim, para dar-lhe destino privado. Nos dizeres de Vieira, furtavam, furtaram, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Já disse aqui, mesmo desta tribuna, que o país está precisando de uma verdadeira reforma moral, que elimine de uma vez por todas aqueles que fazem do mister público uma oportunidade para enriquecimento ilícito, representando não o interesse republicano, mas aqueles que se travestem de empresários para saquear o que deveria beneficiar a todos. Essa situação, senhor presidente, causa profundo desalento à população brasileira, que passa a ver com descrença qualquer proposta que vise restaurar minimamente a moralidade na administração pública. E, mesmo diante de tudo isso, escuto diariamente um repetido discurso de naturalização de mal feito. Todos fazem. Sempre foi assim. Não inventamos a corrupção. Minha citação de Vieira não é para dizer que sempre foi assim. É para reafirmar minha convicção de que sempre foi considerado errado saquear os cofres públicos, desviar para os próprios bolsos os impostos arrecadados, que o povo paga com enorme esforço, sem dar-lhe qualquer satisfação. A impunidade, senhor presidente, do que age com desonestidade, este sim é o maior dos males. O brasileiro não é um sonegador natural, mas reage
tentando fugir dos impostos, quando sabe que deles só resultará seu empobrecimento, sua falta de saúde, a negação da educação para seus filhos, a eternização de sua posição subalterna. Um estudo da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, elaborado em 2012, projetava que algo entre 1,4% e 2,3% do produto interno bruto do PIB brasileiro se perdiam nos caminhos da corrupção. Isso significa, mesmo considerando o PIBzinho do ano passado, que algo em torno de 127 milhões de reais não produzem qualquer benefício coletivo ao Brasil, sumindo para sempre da vista, nem sempre atenta dos brasileiros comuns. Isso corresponde para facilitar a compreensão daqueles que me acompanham pelo sistema de comunicação do Senado. A 7,6% do investimento produtivo na economia, ou 22,6% dos gastos públicos em educação na esfera da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. No ano passado, o capítulo brasileiro da Organização Mundial de Parlamentares contra a Corrupção divulgou uma cifra mais otimista, que estabeleceu o custo da corrupção no país em torno de 85 bilhões. É muito dinheiro perdido, especialmente no momento de profunda contração econômica com que estamos vivendo. O povo está cada vez mais impaciente com a aparente falta de resultado real do combate à corrupção no Brasil. Ainda que o propósito do parlamento esteja ativo nessa área, o que é demonstrado pelas comissões parlamentares de inquérito, como as que cuidam do caso do Banco HSBC, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e em fase de instalação de outras CPIs, ou de caso, como já está em andamento aí das próteses, ainda são poucos os fatos que possam devolver a confiança da população em seus governantes e representantes. Mesmo no caso da Operação Lava Jato, as expectativas de ver as punições são adiadas pelos enorme tempo gasto nos procedimentos judiciais, especialmente nos casos daqueles que têm, por lei, algum tipo de foro privilegiado. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a celeridade que o povo cobra não envolve lixamento e negação do direito de defesa de quem quer que seja, mas não tolera mais a chincana jurídica, o adiamento eterno das decisões finais que aparentam ser inevitáveis diante de cauduloso rio formado pelas provas que vêm a público. A principal vítima da impunidade é a própria democracia. Cada vez mais sufocada pela ditadura imposta pela prática da corrupção, e o povo, descrente, começa a negar a legitimidade das instituições. Se existe um corrupto em posição de destaque, inclui as instituições onde ele está posicionado, passa a ser ela toda acusada do mesmo crime. Esse problema da percepção da corrupção não é exclusividade do nosso país. Até por isso é acompanhada periodicamente por especialistas da ONG,
Transparência Internacional, que atualmente divulga no ranking de 175 países com dados disponíveis. Não nos consola saber que estamos na metade superior da tabela, ocupando atualmente 69ª posição, pois numa pontuação que vai de 0 a 100, temos apenas a nota 42. Se estivéssemos numa escola, seríamos reprovados pela corrupção. Para piorar, estagnamos nos últimos anos e nossa relativa melhora de posição, da 73ª de 2012 para a 69ª, deve ser mais afundamento de outros países do que a grandes méritos resultantes do avanço da transparência, como costuma ladear alguns. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, a julgar apenas pelos dados divulgados diariamente, estamos perdendo a briga para a corrupção. Pior, a desconfiança de impunidade é tanto que, mais uma vez, lembrando o texto do Padre Vieira, podemos chegar ao momento de descrédito total contra as autoridades, tal qual aconteceu com o funcionário Romano Seronato, sempre ocupado em duas coisas: em castigar furtos e os fazer. Isto não era zelo de justiça, senão, veja, queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele sozinho. Recuso a deixar-me abater pelo derrotismo e continuo confiante na necessidade de profunda limpeza da máquina pública e da nossa sociedade, denunciando a corrupção, expondo e punindo corruptos e corruptores, procurando estabelecer o verdadeiro sentido da república, res pública, a coisa pública, o bem comum. De nossa parte, aqui neste Senado, espero leis mais duras de combate ao desvio, mais vigilância deste Parlamento quanto ao andamento das coisas públicas e o afastamento daqueles que traíram a confiança emprestada pelo povo brasileiro, a quem nos cabe representar com extrema seriedade e propósito. Era, senhor presidente, senhores senadores, ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado, o que tinha a dizer hoje nessa tarde. Doutor Mário Mota. Senador Paulo Paim, com a palavra. Senador Mário, eu não poderia deixar de fazer uma parte a Vossa Excelência. Esse fim de tarde de quinta-feira, Vossa Excelência faz um pronunciamento contundente, firme, buscando vultos da própria história e trazendo para o presente e dando dessa tribuna um grito que é o grito do povo brasileiro. São bilhões, e os números que Vossa Excelência deu com muita precisão, se não me engano, da Transparência Brasil, que nós perdemos com a corrupção. É impossível que não se busque, nós todos, uma forma, eu digo nós todos, porque assumimos a responsabilidade de apontar caminhos novos na política, né? Eu lhe confesso que quando eu vi recentemente, e nós somos os três da base do governo, de que não iríamos mais perder votação porque o mapa dos cargos e das emendas estavam sendo ajustados. Isso lhe confesso que me deixou perplexo. Eu até via falar que poderia acontecer isso, mas assim, abertamente, você ouvir isso, eu espero que não seja verdade ou que a gente aponte outros caminhos. Eu, recentemente, apresentei um projeto e foi aprovado na CCJ que não tem por que esconder os cargos públicos, que sejam eles todos transparentes e o valor colocado do lado. Todos, como é dos nossos funcionários. Por que funcionário de estatal e de banco indicado não há essa limpeza total
na transparência absoluta. Por que a gente não caminha com seriedade para uma forma diferente de fazer política? Eu chegava a dizer, mudando não só a questão na reforma política, mas a reforma partidária e a reforma eleitoral. E aí sim, a responsabilidade dos partidos e dos homens públicos, inclusive a questão eterna, que nós não vamos parar de discutir, mas vamos ter que resolver, de financiamento de campanha. Quem financia a campanha, na verdade, ninguém doa milhões e milhões para esse ou aquele partido ou para esse ou aquele cidadão numa disputa eleitoral. Então é preciso a gente resolver isso. E se resolve como? Não permitindo mais doações de campanha por empresas. Só isso. É como o senador Capiberibe fala sempre, empresa não vota. Quem vota são homens e mulheres. Então vamos fazer uma campanha de doação de R$1, de R$10, de R$20, até um salário mínimo. Bom, acabou. E ninguém pode doar mais do que isso. Se entrássemos nessa forma diferenciada, eu falo tudo isso aproveitando o belo discurso de Vossa Excelência, e dizia hoje e repito de novo, eu não sou daqueles que diz que não houve nada nas ruas no domingo passado, não. Houve sim. Não importa se foi mais ou menos que a outra manifestação, houve. E se houve, nós temos que ouvir o que eu digo sempre, o rufar dos tambores das ruas. Nessas manifestações, a gente vê que a população não admite sequer falar em partido político. E não importa qual o partido, não quer saber de partido político. Se a população está dando esse recado claro, por que nós não fizemos um debate profundo e apontamos caminhos que permitam o fortalecimento da democracia? Claro que nós todos não vamos admitir, hipótese nenhuma, que alguém tente retirar uma presidenta, por exemplo, eleito pelo voto legítimo. Quem quiser retirar, que ganhe nas eleições daqui a 3 anos. Agora, nós temos que, para atender a população, nos movimentarmos de forma tal que haja uma transformação radical na política brasileira. O meu discurso, na verdade, vai na mesma linha de Vossa Excelência. Vossa Excelência, com muito mais conteúdo, Vossa Excelência fez pesquisa, foi na história e trouxe dados à tribunas. Meu parabéns, parabéns mesmo, senador Telmário Mota. Obrigado, senador Paulo Paim. Incorporo ao meu discurso a fala de Vossa Excelência, que carrega nos ombros uma larga experiência de parlamento. Aqui, senhor presidente Armando, querer atribuir essa ida à rua, a tentar dizer que as pessoas foram à rua contra esse ou aquele governo, contra a presidenta, é tampar o sol campeneiro. A população brasileira, esse país, quer uma reforma profunda em todos os sentidos. Na moral, na ética, na política, principalmente. O meu medo é que sempre no momento desse de fragilidade, os aproveitadores de plantões, eles agem nesse momento pensando cada vez mais na lei de gesso. Quer ganhar e quer ganhar. Como se cada hora você acumulasse mais riquezas fosse a solução da vida e não a qualidade da vida. Acomodar riquezas na linha da corrupção e não da honestidade, Vossa Excelência tem razão. Não é o caminho da vida, mas é o caminho da morte. Da morte, sobretudo. Verdadeiramente. Então, nesse momento, que seria um oportuno de o Senado fazer uma mudança, pelo menos uma reforma política verdadeira, autêntica, real, oportunizando a todos. Não. A gente vê aí as aves de rapinas em oportunidade ímpar, tentando, de forma de afogadilho, colocar interesses paroquiais, interesses lá do seu Estado, trazendo para a nação brasileira. Isso é uma vergonha.
O povo quer coisa séria. Os maiores querem ficar mãe maior, os menores sendo sufocados pelos maiores. Então, acho que é hora de a gente refletir com muita responsabilidade, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu acho que a questão da corrupção, ela é hoje no Brasil de forma intolerável. Não estamos culpando A ou B, mas nós temos os órgãos fiscalizadores. Eles têm que ter a liberdade democrática de punir os culpados, e nós não estamos aqui para dar proteção àquele que não cumpriu com seu dever cívico, seu dever moral, ético. Nós estamos aqui, nessa casa, para melhorar a vida e a qualidade de vida do povo brasileiro, com políticas públicas corretas, atendendo às prioridades, a diversidade que existe nesse país. Seu Estado hoje, senador Paim, passa por uma crise profunda. O meu Estado vive também essa crise profunda. O Piauí, hoje, eu vi até falar nos investimentos macros, nos investimentos do agronegócio. Fiquei feliz com isso. Mas isso aqui tem efeito dominó. É preciso que todos nos unamos para a gente buscar o caminho que o senador Paim acabou de citar. O caminho das políticas devidas, corretas, honestas, íntegras. O senador Paim tem toda a razão. Na rua o povo não queria vir partido A nem partido B, que já não acreditam mais, que já não verem mais uma luz. Mas nada está perdido. O Brasil é maior do que isso e nós, o povo brasileiro, somos bem maior. O que não pode é, nesse momento, pegar uma Petrobras, que está aí nesse exato momento para salvar a nação brasileira, que foi fragilizada pela corrupção, entregar para o estrangeiro, que não está dando conta nem das suas próprias obrigações. Empresas muito mais fragilizadas do que a Petrobras querem avançar no pré-sal. Uma conquista nossa. Essa conquista é nossa. É tecnologia dominada nossa. É uma empresa que orgulha os brasileiros. É uma empresa que vai ajudar na educação dos brasileiros. Já disse nessa tribuna que entregar a Petrobras é trair a nação brasileira. Doa quem doer. Esse é meu sentimento. É meu sentimento. Fizeram isso com as telecomunicações. Meu Estado, todos os telefones fixos funcionavam. E alguns celular mais ainda. Nas redes sociais, melhor ainda. Hoje, os telefones jogados nas mãos da iniciativa privada, os telefones fixos já não funcionam mais. E as redes dos telefones móveis já não atendem a demanda. Então, ficou numa falácia. E o patrimônio brasileiro foi entregue de graça para essas empresas que não têm compromisso com o nosso Estado. Meu muito obrigado.